E se eu disser que o infame experimento de Milgram, lá de 1961, nunca acabou? Aquele laboratório escuro onde pessoas comuns davam choques em estranhos só para obedecer a uma autoridade? Pois é, ele não foi fechado. Ele só diminuiu de tamanho e foi parar direto no seu bolso, nos smartphones de bilhões de pessoas no mundo todo. Bem-vindos a este dossiê visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em como as plataformas modernas transformaram populações inteiras em verdadeiras cobaias de uma simulação comportamental gigantesca e em tempo real. Pega o café e vem comigo porque o negócio é denso. Então, a grande e perturbadora pergunta que guia a nossa análise de hoje é exatamente essa. O experimento de Milgram realmente acabou? A tese central dos documentos que vamos explorar é que não. A humanidade não superou a suscetibilidade ao controle. A autoridade, na verdade, só mudou de cara. Os textos mostram que algoritmos supercomplexos estão rodando uma infraestrutura de experimentação constante, o tempo todo, sem que a imensa maioria sequer desconfie. Certo, vamos dar uma olhada nisso. Lá no passado, o controle dependia daquele clássico pesquisador de jaleco branco, exigindo a aplicação de choques físicos no ambiente fechado. Mas hoje, a análise aponta que esse mecanismo todo foi substituído por códigos invisíveis, uma manipulação muito sutil de dopamina e literalmente um oceano de pontos de dados comportamentais. Ou seja, aquela figura de autoridade física deu lugar a algo muito mais implacável, o nosso feed de notícias. Isso nos leva à nossa primeira sessão, o experimento global, e como a ciência comportamental foi escalada. O material base traça um paralelo que chega a dar calafrios. Pensa bem na linha do tempo. Em 1961, Milgram testou a obediência cega. Pula para uma década depois, em 71, e a prisão de Stanford demonstrou como simples rótulos podem transformar pessoas absolutamente comuns em guardas cruéis. E no presente? Bom, a gente salta de cabeça para a era do Big Data, onde as simulações algorítmicas basicamente unem o pior dessas duas descobertas numa única rede invisível e onipresente. Então, o ponto crucial para entender todo esse fenômeno é derrubar de vez aquele mito de que o código é só uma matemática imparcial. A documentação que estamos analisando argumenta exatamente o oposto. Os algoritmos atuam ativamente como verdadeiros pesquisadores comportamentais em tempo real. Eles estão ali testando os limites da indignação humana para medir exatamente qual é o nível de obediência necessário para manter a atenção totalmente cativa na tela. Avançando para a seção 2, a prisão digital e a arquitetura da câmara de eco. A definição exata que a gente extrai dos dados é que essas ferramentas de agrupamento criam as famosas câmaras de eco. E olha, a mecânica interna dessas câmaras é bem sombria. O sistema é programado para recompensar, na veia, a agressividade e o patrulhamento contra qualquer um que seja rotulado como outro. Sabe aquele simples ato de postar? Pois é, ele se transforma num exercício de vigilância mútua constante, o que mantém as pessoas presas num ciclo infinito de conflito milimetricamente programado. Isso ilustra brilhantemente como esse design não tem nada de acidental. Sabe aquelas notificações em vermelho sangue? Elas disparam um constante senso de urgência, enquanto a rolagem infinita induz um estado de transe que é quase desumanizante. O material sugere, com todas as letras, que o sistema sacrifica deliberadamente a empatia em favor do tal engajamento métrico. É a replicação em massa daquele efeito de anonimato, que simplesmente destrói a bússola moral em prol de um comportamento tribal. E assim a gente chega na seção 3, voltagem do engajamento, a bomba lógica do Big Data. A mecânica delineada aqui acontece em 3 passos cirúrgicos. Primeiro, o sistema mapeia exaustivamente as vulnerabilidades emocionais usando cada rastro digital deixado num simples clique. Segundo, ele entra com o processamento preditivo para saber exatamente em qual momento a mente está mais suscetível a adotar um comportamento radical. E aí vem o terceiro passo, aplicar o choque de baixa intensidade. Pode ser uma pressão social, silenciamento ou até a ameaça de cancelamento se a regra do grupo for desafiada. É basicamente pegar a nossa necessidade biológica de aceitação e transformar isso numa arma. Agora, para colocar as coisas em perspectiva, a escala disso tudo é o que mais assusta. A gente não está falando de pequenos grupos confinados em estudos universitários isolados, mas de bilhões de mentes simultaneamente. Bilhões! São interações capturadas todo santo dia por sensores biométricos, padrões de digitação e registros de navegação. Tudo isso alimenta um ciclo de feedback perpétuo que aprende a manipular o comportamento humano de um jeito cada vez mais profundo e imperceptível. Vamos seguir em frente e ver como isso constrói a nossa seção 4, o veredito da manipulação, a ilusão de escolha. Conforme os textos reportam de forma bem imparcial, aquilo que muita gente gosta de interpretar como o ápice do pensamento independente do livre-arbítrio, na imensa maioria das vezes, não passa de pura engenharia comportamental.
A realidade algorítmica expõe que as ações humanas são frequentemente moldadas como meras respostas condicionadas a estímulos opacos. E o único fim de tudo isso, reter a atenção a qualquer custo e, claro, gerar lucro. Isso nos leva a um alerta máximo dentro de todas as fontes investigadas. Enquanto o mundo inteiro fica debatendo se a inteligência artificial vai ou não ganhar consciência e acabar com a humanidade estilo filme de ficção científica, os dados mostram que o verdadeiro perigo já está operando agora mesmo. A tecnologia explora incessantemente as vulnerabilidades mais profundas do nosso sistema operacional humano, deixando claro que a nossa arquitetura psicológica continua tão frágil e hackeável hoje quanto era lá nos anos 60. O que é realmente interessante e desafiador sobre tudo isso é a forma como bagunça a nossa própria percepção da realidade. Fica aqui esse pensamento provocador extraído do material. Perante todo esse maquinário invisível e onipresente, será que alguém consegue rastrear a origem exata de um pensamento? Até que ponto as opiniões que a sociedade defende com tanta fúria são autênticas? E até que ponto foram meticulosamente plantadas lá atrás por engenharia de dados? Então chegamos ao fim deste dossiê visual com uma constatação bem inquietante. O experimento simplesmente não parou. A obediência apenas migrou para os botões luminosos que carregamos no bolso. O material conclui que a única maneira de deixar de ser uma cobaia algorítmica é desenvolvendo uma profunda consciência técnica. Entender como a máquina funciona virou a nossa única saída, porque a máquina... ela continua rodando silenciosamente a cada clique. A pergunta que não quer calar é, da próxima vez que uma tela acender, quem realmente vai estar no controle da resposta?